Antes de tudo, bom dia, professor Calixto, professor Celso, professor Cláudio. Meus agradecimentos aqui aos administradores do IBRAC, na pessoa da doutora Cristiane Zarzur, muito obrigada. E a minha felicidade em partilhar a mesa, normalmente se fala isso por uma questão de praxe, mas é realmente verdadeiro, com colegas como o Calixto, o Celso, o Cláudio. Temos trabalhado juntos na faculdade já há algum tempo e é realmente sempre muito instigante dividir a mesa com eles e ouvi-los sempre. Acho que a nossa geração tem uma característica que é ouvir os outros, né? Os professores hoje em dia se escutam muito mais, e isso, sem sombra de dúvidas, faz com que o nosso trabalho possa ser mais profícuo em termos intelectuais e em termos sociais também. Bom, eu sempre fico com a tarefa de falar depois do Calixto. Isso é bastante complicado. Mas eu queria propor alguns temas para reflexão. Meu primeiro ponto a última vez que eu falei no seminário do IBRAC foi há muitos anos, há mais de 10 anos. E eu lembro bem do meu tema, e ninguém falava sobre isso. Eu quero dizer com isso que eu tenho boca santa, que talvez eu espero que a coisa dê certo, ou eu esteja, na verdade, identificando um comecinho de movimento. Naquela ocasião, eu falei sobre PI e concorrência. Eu falei, olha, esse negócio vai dar problema. A gente estava vendo como, na Europa, a regulamentação das autopeças estava acontecendo, o caso Kodak nos Estados Unidos, etc. E, realmente, hoje em dia, um dos temas mais fortes que a gente tem, mais preocupantes, é PI e concorrência. Toda a revolução que nós tivemos na informação, etc. Por isso, eu escolhi trazer um tema. Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Apertando o verde vai para frente. Então, eu escolhi trazer um tema bem mais técnico, a relação entre o antitruste e o direito contratual. Uma divisão que eu não gosto de fazer e é errada, mas entre esse aspecto mais publicista e um aspecto mais privado. Mas a gente já vai ver que essa divisão é relativamente ultrapassada. Então, eu gostaria de homenagear aqui o professor Celso no brilhantismo da escolha desse tema, porque, normalmente, o que a gente sente na prática, e o que eu brigo muito na faculdade, é que o pessoal que vai para antitruste se fecha no antitruste. Às vezes, eu acredito que muito cedo. O antitruste é uma matéria inebriante, é uma matéria com uma lógica, com uma técnica muito desenvolvidas, com uma ilusão de segurança e de previsibilidade, muitas vezes no plano teórico, muito grande. Isso acaba atraindo os estudantes, talvez, muito cedo, e antes até que eles tenham uma base forte de direito dogmático. E a gente sente as consequências disso na prática. Então, Celso, meus mais sinceros parabéns por essa intersecção aqui que você propôs logo na abertura, para que a gente possa refletir. Eu bati algumas ideias que eu ia falar com vocês, com a doutora Maíra Rocha, com quem eu trabalho há mais de 10 anos, e ela, depois que a gente discutiu um pouco, falou o seguinte para mim ontem: eu era mais feliz antes de conversar com você hoje. E eu espero conseguir passar para vocês algumas inquietações que eu tenho em relação ao futuro e que deixaram essa minha jovem colega aqui não muito confortável. E eu já digo que eu não tenho a mínima resposta para as coisas. Eu vim para propor temas para debate e, principalmente, para fomentar o interesse de quem estuda e de quem trabalha na área. Minha primeira proposição, e que para a gente é moeda corrente, mas que causa espanto a alguns, é o seguinte: não existe mercado sem direito. Na verdade, o que eu vou tentar fazer, nesses 20 minutos, eu também sou como Calixto, eu tento ficar no tempo, nesses 20 minutos, construir uma pequena caixinha de ferramentas para a gente poder trabalhar algumas questões. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de fixar: não existe mercado sem direito. Não adianta. Se você não acredita nisso, muda o sistema capitalista, porque esse é o fundamento do sistema capitalista. Sem propriedade e sem contrato, você não consegue ter mercado. Então, não dá para ter mercado sem direito. E eu vou além. É do direito estatal que eu estou falando. Talvez, sem Estado, você consiga organizar
uma tribo, o comércio entre tribos, ou sistemas fechadíssimos, como o mercado de diamantes em Nova York. Esse eu já tenho dúvida se você consegue sem o Estado. Mas o fato é, não existe mercado sem direito. É o direito que vai formatar o mercado. Esse é o primeiro grande ponto que a gente precisa deixar claro. Eu tenho que olhar aqui nas minhas anotações com óculos, vai ficando difícil, né? E aqui eu começo a ter problemas com algumas outras teorias muito sedutoras. Eu não estou aqui para fazer panfletagem, eu estou aqui para analisar um problema concreto mais ligado à dogmática privatista. Mas algumas teorias que vão falar, não, tudo brota espontaneamente, o direito brota espontaneamente, não precisa do Estado, não precisa de nada. Aliás, o Estado só atrapalha. Aliás, qualquer tipo de intervenção só atrapalha. É uma coisa natural. Não tem nem técnica, na verdade, ou melhor, é tudo técnica, porque é tudo muito fácil, tudo brota, você vai buscar maior eficiência e acabou. Você não tem nenhum outro objetivo que não seja buscar eficiência. Todos vocês já ouviram essa história. Bom, o primeiro ponto é o que é eficiência. E segundo, há outros elementos, há outros valores, há outros focos, há outros objetivos que devem ser considerados na composição desse jogo de interesses, como dizia o professor Calixto, que não apenas a eficiência econômica. Então, quando eu admito que existem outros interesses e que o Estado tem um papel fundamental na proteção desses outros interesses, eu mudo totalmente a perspectiva da matéria. E eu sei que essa não é a linha dominante, principalmente nos Estados Unidos. Agora, quando a gente vai fazer um corte técnico, dogmático do sistema capitalista, o que nos resta é, sem propriedade e sem contrato, que instrumentalize as trocas, para falar do mais simples deles, a gente não vai ter mercado. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. E agora, para ser em homenagem aqui ao Cláudio, para ser extremamente técnica nisso, eu gostaria de trazer uma imagem do Ponte de Miranda a respeito da autonomia privada. Então, eu já estou na minha segunda ferramenta, né? A minha primeira é não tem mercado sem direito, não adianta. Eu não vou conseguir fazer a minha exposição sem esse pressuposto básico. E a minha segunda colocação é a seguinte, olha, a autonomia da vontade só existe no espaço que é deixado à vontade das partes pelo ordenamento jurídico. Todos nós aprendemos isso no primeiro ano da faculdade. Existem as regras cogentes, e as regras cogentes devem ser respeitadas pelos agentes econômicos. Não tem como. Essas regras cogentes formam como uma teia, que é a imagem do Ponte de Miranda. E a autonomia privada se desenvolve no espaço deixado à vontade das partes. Esqueci de passar aqui. Eu trouxe duas frases que me parecem bastante emblemáticas. Não há autonomia absoluta ou ilimitada da vontade. E aqui eu já começo a trabalhar com o segundo problema, que é o do voluntarismo sem limites, que é outra lenda urbana, né, do voluntarismo sem limites. Não há autonomia absoluta ou ilimitada da vontade. A vontade tem sempre limites. E a alusão à autonomia é a alusão ao que se pode querer dentro desses limites. Entre essas linhas traçadas pelas regras jurídicas cogentes, os agentes econômicos podem livremente mover-se. É o espaço deixado às vontades, sem se repelirem dos jurídicos tais vontades. A gente já vai trabalhar essa ideia de repelir do jurídico. Assim, a chamada autonomia da vontade, o autorregramento, não é mais do que o que ficou às pessoas. O que eu quero dizer com isso? Perfeita autonomia privada. Eu sou professora de direito comercial, eu tenho que acreditar nisso. Agora, a autonomia da vontade se desenvolve nesse espaço deixado à vontade das partes. Isso parece uma coisa um tanto quanto irrefutável. Mas, por mais incrível que isso possa parecer, vira a perspectiva tradicional da matéria, que é qual? Deixa a vontade livre ser o centro do meu ordenamento, principalmente do ordenamento jurídico privado, na medida em que essa dicotomia ainda é útil, mas deixa a vontade ser o centro, e o Estado não está presente no momento da formação desse contrato. Esse contrato se forma de uma maneira livre, sem a presença do direito e sem a presença do Estado. Não! Esse contrato se forma justamente nesse espaço que é deixado à vontade das partes, que é a autonomia privada, que é deixado à vontade das partes pelo próprio regramento. De novo, uma imagem simples, uma imagem muito fácil,
É uma imagem um tanto quanto irrefutável e que vira a perspectiva da matéria. Se a gente for pegar grandes juristas brasileiros, todas as críticas feitas pelo Orlando Gomes quanto ao voluntarismo, é isso. Isso até já está bastante fora de moda, pelo menos entre nós, né? Não em algumas doutrinas, mas já é bastante fora de moda, porque nós, querendo ou não, trabalhamos com essa ideia do espaço deixado à vontade das partes. O exemplo mais clássico que a gente tem para dar é do próprio cartel. O cartel era uma prática que não era coibida. Então, eu podia fazer cartel, dependendo do momento histórico, eu posso fazer cartel. Era um contrato que eu podia fazer tranquilamente nesse espaço que era deixado à vontade das partes. Hoje eu não posso mais, hoje eu tenho uma tremenda regra cogente, um tremendo limite que me é imposto pelo ordenamento. Todos nós, os jovens também viveram isso, porque é um movimento recente no Brasil, dos últimos 5, 6 anos, que a gente viu essa coibição. Tudo bem que eu sei que a regra existia desde 1938. Aliás, está no esboço do Teixeira de Freitas, de Código Civil, uma vedação aos cartéis. É uma regra bastante antiga. Mas, enfim, era uma coisa que podia ser feita e que não pode mais ser feita. Por quê? Porque eu restringi a autonomia da vontade. Então, de novo, não existe mercado sem direito. E mais, a autonomia da vontade só pode ser vista nessa perspectiva. E aí eu tiro a outra conclusão, que também é refutável. É o Estado, é o direito, não quer falar em Estado porque causa ojeriza, é o direito que formata o mercado nessa linha. É o direito que vai me dizer como o mercado ou como as relações jurídicas privadas vão se desenvolver. Bom, o exemplo do cartel, eu estou passando aqui, eu acho que passa lá, enfim, o exemplo do cartel que eu acabei de dar para vocês. E aí eu chego a duas conclusões básicas aqui. Tudo, já indo para uma parte mais técnica, tudo é uma questão de implementação de política pública, querendo ou não. E, do ponto de vista da técnica, isso é realmente encantador. Como diz um amigo meu, lembrem-se que nós temos as melhores cabeças pensando para a gente há mais de 2000 anos. Então, a técnica jurídica é uma coisa realmente encantadora. O Estado vai colocar sob sua tutela os negócios que ele entende adequados. E vai tirar da sua tutela, não vai trabalhar, não vai admitir esses negócios, se ele não os entende adequados. Tá? Bom, como é que se desenvolve, indo para uma parte extremamente técnica mesmo, como se desenvolve essa instrumentalização por parte do direito? Como o direito faz isso? Como o direito põe sob sua tutela aquilo que interessa, em termos de negócios jurídicos, e tira da sua tutela aquilo que não interessa? E eu identifico aqui, minhas listas nunca são exaustivas e dogmaticamente perfeitas, elas são meramente ilustrativas, mas eu identifiquei aqui 3 técnicas para trabalhar. Então, e uma não exclui a outra. Mas, por exemplo, o Estado pode trabalhar, ou o direito trabalha com a negativa de remédio em caso de inadimplemento. Se a pessoa não cumpre, eu não vou dar um remédio para o caso de inadimplemento. Normalmente, o Estado faz o quê? Ou o direito faz o quê? Eu ponho o negócio jurídico sob a tutela do direito e, se houver o descumprimento, eu tenho um remédio jurídico para forçar esse cumprimento. Né? E, com isso, eu crio toda a racionalidade jurídica e a crença na efetividade do sistema, uma coisa bastante weberiana. Tá? Bom, uma das coisas que o Estado pode fazer é negar esse remédio, é o caso das obrigações naturais. Mas, enfim, eu não vou ter nem execução específica, essas técnicas, nem tutela indenizatória, vou ter uma e não vou ter a outra. Enfim, é uma técnica de implementação de política pública e o direito nega o remédio em caso de inadimplemento. Pronto. Uma outra técnica jurídica que me interessa muito é a indução de comportamentos tidos como adequados, que é uma técnica não tão usada entre nós, muitas vezes, ou não tanto que a gente perceba, mas muito usada na Europa. O que vai acontecer na Europa? Nós vamos trabalhar com isenções em bloco. O que são as isenções em bloco? São grandes... É uma política pública de indução. Você não quer ter problema com a sua joint venture ou com o seu acordo vertical? Pois não, siga essas regras. Se você seguir essas regras, você não terá problemas.
Faça o seu contrato neste molde. E aí você não tem problema antitruste. Essa é a lógica da isenção em bloco europeia. Eu não tenho nem tempo para a gente poder debater isso. E eu vou trabalhar com sanção positiva, que é você não terá problemas antitruste, e vou induzir. É uma técnica também que o direito trabalha. Agora, o que mais me preocupa, porque eu não sei o que fazer com ela aqui no Brasil ainda, é a questão da nulidade, que é a mais clássica das técnicas. Eu torno o negócio nulo. Seja pela ilicitude do objeto, seja pelo que está no Código Civil novo agora, a ilicitude do motivo determinante. Ninguém quis falar em causa, ninguém quis colocar a mão nessa ferida do Código, então fala em motivo determinante. Mas, enfim, ilicitude do motivo determinante ou objeto ilícito. O direito fala, olha, o objeto é ilícito. Quando o Estado, o direito, não quer colocar sob sua tutela determinado negócio, fala, o objeto é ilícito. Acabou. Não está sob minha tutela, não está sob a tutela do Estado. E é isso que acontece no 166 do Código Civil. Desculpe. É nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto ou o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, de novo, eu estou aqui nesse quadro, tá? Técnica jurídica para usar, estou na nulidade e estou na ilicitude do objeto, do motivo determinante, causa, etc. Vai dar nulidade. Essa é a técnica jurídica que é utilizada no sistema capitalista. Não tem muito como trabalhar isso. Perfeito. E aí eu tenho o artigo 36, que todos nós conhecemos, da lei antitruste, que vai determinar serem ilícitos ou proibidos, ou alguma coisa parecida com isso, os atos que sejam restritivos da concorrência. Então, eu tenho um problema. Se o ato é restritivo da concorrência, e não dá para eu ficar lendo 36 agora, mas ele vai ser uma infração à ordem econômica, ele vai ser proibido, ele é ilícito. Se ele é ilícito, é nulo o seu objeto. Perfeitamente. Como eu faço essa ponte? Como eu faço essa ponte quando eu tenho o sistema de autorizações do 88? Como trabalha o sistema de autorização do 88? Bom, o CAD pode autorizar. Serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração que cumulativamente... Aonde está? Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da concorrência. E aí a gente tem a questão da eficácia suspensa, condição suspensiva, tudo aquilo que todos nós estamos discutindo com a nova lei. Bom, e se o CAD autoriza? Primeiro tem um problema. O que o CAD considera ato de concentração? Mas então, espera um pouquinho. Quem está determinando a licitude ou ilicitude do objeto? É o CAD? É a decisão do CAD, e aqui vai realmente uma pergunta. É o CAD que vai determinar a licitude ou ilicitude do objeto, ou eu estou num campo de insegurança jurídica muito maior do que eu penso quando eu tenho uma autorização? São todas questões em aberto. Eu trouxe 2 exemplos para a gente pensar, porque eu também vou ficar dentro do tempo. Tá? Bom, não precisa dizer, a ligação é praticamente inexistente. A gente não está se preocupando com isso. Eu acompanho muito jurisprudência do tribunal, muito mesmo. E quando esses argumentos aparecem, quando a lei antitruste aparece, e a culpa aqui é dos advogados, quando a lei antitruste aparece em contrato de distribuição, fala, está abusando, mas não tem a mínima preocupação técnica. E aí, o tribunal não costuma aplicar a lei antitruste, não é uma preocupação. Quando a gente sabe que a aplicação pode ser direta pelo tribunal, direta, sem passar pelo CAD. E aí que o quadro começa a ficar cada vez mais complicado e instigante do ponto de vista teórico. Eu tenho 2 questões. Imaginemos o seguinte, uma divisão de mercado em contrato de distribuição. Coisa simples, se faz normalmente. Bom, se o CAD entender que não deve analisar, porque o CAD resolveu não analisar, eu posso tirar daí a licitude do objeto ou não? Como eu vou trabalhar isto? E se o CAD aprovar isso? Eu dou a bênção para o negócio? No campo da nulidade, quer dizer, quem está com a chave do lícito ou do ilícito é o CAD? Isso é contra a nossa tradição. Normalmente, quem está com a chave do lícito e do ilícito é o judiciário. Mas e a insegurança jurídica que isso causa?
Eu tenho uma ideia, pelo menos, quando o CAD aprova... Quando o CAD aprova, eu tenho ali, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Talvez a gente trabalhe com a ideia de exercício regular, mas não é o CAD que vai, do direito, mas não é o CAD que dá a última palavra, em teoria. Na prática, a gente sabe que inúmeras vezes, tem o professor Giovandro, que não me deixa mentir, inúmeras vezes é o CAD que dá a última palavra, mas, do ponto de vista técnico, como a gente vai trabalhar isso? E aqui eu coloquei um exemplo básico, divisão de mercado em contrato de distribuição. É uma coisa que, para a gente, não, eu vou ouvir, mas isso não é ilícito. Eu falo, perfeitamente, o senhor pode achar que isso não é ilícito, eu posso achar que isso não é ilícito. Mas, nos termos do 36, desculpem, tem várias práticas que estão no parágrafo 3º do 36 que podem ser consideradas ilícitas e que vai depender de uma série de fatores. E meu outro exemplo tem a ver com uma joint venture para pesquisa e desenvolvimento. Mas a ordem de problemas é a mesma. Bom, com isso, meu tempo já está esgotado. E, como eu disse no início, a minha intenção é só propor essa reflexão. Como nós vamos fazer essa ponte no Brasil, na nossa tradição, com as nossas travas constitucionais, entre o direito público, o direito antitruste e o direito dogmático dos contratos. Muito obrigada.